Então, hoje, nós estamos aqui novamente reunidos, glória a Deus, para estudarmos o livro de Romanos. E o livro de Romanos é uma epístola aos romanos que foi escrita por Paulo. O que é epístola? É uma carta. Então, foi uma carta escrita por Paulo, enviada aos romanos. Então, ele escreveu esta carta para os cristãos que moravam lá em Roma, para a igreja em Roma. E a expressão-chave deste livro é a justiça de Deus. Quem aí não clama pela justiça de Deus perante tantas atrocidades, tanta maldade, tanta injustiça que ocorre nesse mundo? Quem é que não clama pela justiça de Deus? Pois é, esse livro vai falar exatamente sobre isso. Esse livro vai nos revelar que a justiça de Deus é poderosa. Vamos lá, então. Agora a gente já vai, capítulo 1 de Romanos, lá no versículo 1. Então acompanha aí na sua Bíblia e eu vou ler aqui na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Então, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Então, aqui, logo no primeiro versículo, Paulo está se identificando e dizendo que é ele que está escrevendo esta carta. E ele está aqui se identificando como escravo de Cristo Jesus. O que é ser escravo de Cristo Jesus? Significa servir a Jesus. Porque nós já falamos aqui em várias vezes que não tem jeito. Você está nesse mundo e você serve a alguém. Basta você decidir e escolher se você serve a luz, que é Jesus, ou se você serve as trevas, que é a escuridão, que é o inimigo, Satanás, a serpente, certo? Então, aqui Paulo está dizendo que é um servo de Jesus. Então, agora a gente vai para o versículo 3. Elas quem? As boas novas. Se referem ao seu filho, que como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, certo? Que era tudo que estava escrito lá no Antigo Testamento, se concluiu através de Jesus. Que ele veio da linhagem do rei Davi, descendente. Aí no versículo 4, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então lembra, gente, Jesus, o Filho, ele também é Deus. Lembra da Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando a gente fala em Deus, a gente pode estar falando da Trindade, certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que a gente fala que aquele que tem o Espírito Santo é onde Deus habita. Porque o Espírito Santo também é Deus. Então, Deus habita em nós, somos templo do Espírito Santo. Graças a Jesus, a obediência de Jesus, ao plano perfeito, para que isso pudesse acontecer. E aí no versículo 5, por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. Então aqui, ó, eu grifei a palavra crer e obedecer. Porque não basta crer, nós também temos que obedecer. Aí no versículo 6, e vocês estão entre os gentios chamados a pertencer a Jesus Cristo. Então nós fomos chamados a crer, a obedecer e a pertencer. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Aí no versículo 7, escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e
paz. Então, olha aqui, é usado aqui que nós também fomos chamados para ser seu povo santo. A palavra santo em hebraico, kodesh, e em grego, ágios, significa ser separado do uso comum para o uso sagrado, ou seja, dedicado ao serviço e propósito de Deus. Certo? Assim como Paulo lá no início se identificou, ele está dedicado a isso, por isso que ele escreve que ele é escravo de Jesus. Então, ser separado é ser lavado pelo sangue de Cristo e ser selado pelo Espírito Santo. O cristão, ele é santo porque ele está em Cristo e não por mérito próprio, entende? Então, quando você crê em Cristo Jesus, quando você recebe o Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, você está selado. Você estando selado, você pertence ao povo separado, que é o povo santo. Então, você passa a ser santo, não por mérito próprio, porque você continua sendo falho e pecador enquanto tiver com esse corpo aqui, com essa carne, com esse corpo corruptível. Mas você passa a ser santo por causa de Cristo. E a gente vai entender melhor sobre isso. Então, vamos fixar aqui na nossa mente. O povo separado é o povo santo. E nós precisamos entender, que a gente vai estudar lá quando chegar também em Efésios. Mas já desde agora a gente precisa entender que nós não fomos chamados apenas para ser salvos, porque através de Cristo nós somos salvos, mas também fomos chamados para sermos santos, porque nós fomos chamados para pertencer ao povo santo, ao povo separado, e com isso nós temos que trilhar o caminho da santificação, que entra lá na parte de obedecer, que foi o que eu li aqui para vocês também no versículo 5. Crer e obedecer, certo? Então vamos fixar isso na mente e agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso, para a gente poder entender o que é crer, o que é obedecer, o que é ser santo, o que é pertencer a Cristo Jesus. E como eu falei aqui, a gente precisa ter na nossa mente o seguinte: a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a gente se refere a Deus, a gente precisa entender a Trindade. Então agora a gente vai lá para o versículo 8, Romanos capítulo 1, versículo 8. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês. Em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de vê-los. Aqui é Paulo falando por quê? No momento que Paulo escreveu essa carta, ele não estava em Roma. Ele provavelmente estava em Corinto. E de lá que ele escreveu essa carta. Como a gente já estudou Atos, a gente sabe que teve ali um período que ele ficava com muita frequência querendo ir a Roma, mas não dava certo, o Espírito Santo o impedia de ir. E depois, na etapa ali, né, no último bloco ali do livro de Atos, que mostra que ele conseguiu ir para Roma, né, que teve o naufrágio, e que só depois do naufrágio que ele chegou em Roma e que lá ele ficou preso, mas ele ficou ali durante um período conversando com as pessoas, mesmo preso, ele poderia se comunicar com as pessoas, e ali também ele escreveu outras cartas. Mas essa carta aqui a Roma, ao povo, aos cristãos de Roma, ele escreveu provavelmente quando ele estava em Corinto. Então, por isso que ele fala que ele estava aguardando uma oportunidade de poder vê-los, né? É por isso que ele fala isso. Aí no versículo 11, eu desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Então aqui mostra, gente, que até mesmo o apóstolo Paulo era de extrema importância
que ele se comunicasse, que ele tivesse comunhão com outros cristãos, porque isso serve para encorajar a nossa fé. Um encoraja, ajuda a encorajar a fé do outro. Então, muitas das vezes, se você é um cristão tipo secreto, que não convive com outros cristãos, a sua fé, ela vai ficando muito apagada. Você precisa ter comunhão, você precisa pertencer a um corpo para vocês conversarem sobre a palavra de Deus, para um ouvir os milagres dos outros, para ouvir os testemunhos dos outros, para aprenderem mais e mais juntos, porque isso fortalece a nossa fé. Até mesmo o apóstolo Paulo dizia isso. Aí no versículo 13, quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto em outros gentios. Pois sinto grande obrigação, tanto para os gregos como para os bárbaros, tanto para os instruídos como os não instruídos. Nessa versão NVT, o Paulo fala que ele, por sinto grande obrigação. Em outras versões está escrito que ele se sente como devedor. Então vamos aqui tentar entender o sentimento que ele tinha. É assim, ele recebeu ali todas as revelações, ele tinha tudo aquilo que ele recebeu de revelações das boas novas, do Evangelho de Jesus, e ele tinha recebido aquilo. E ele se sente como devedor. Por quê? Como que você recebe algo que você não compartilha? Ele tinha essa necessidade de compartilhar. Ele se sentia na obrigação de compartilhar. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente recebe de Deus é para ser compartilhado. A gente não pode receber o evangelho e reter, guardar só para nós. Não, a gente tem que compartilhar. Compartilha em casa, compartilha com os amigos. De alguma forma, Deus vai te usar para que você possa compartilhar o evangelho. E é isso que Paulo está dizendo, que ele não vê a hora de encontrar com os irmãos romanos, para que ele possa compartilhar mais ainda sobre as boas novas com eles, né? Com o povo lá romano, com os cristãos romanos, com a igreja em Roma. Aí no versículo 15, por isso aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Aqui no versículo 16. Olha só, gente. Não me envergonho. E é isso que a gente tem que ter em mente, que não podemos sentir vergonha em hipótese alguma. Porque dependendo do ambiente que você tiver, muitas das vezes você vai ficar envergonhado se você falar sobre as boas novas, porque aquelas pessoas que estão naquele ambiente não gostam das boas novas, acham careta, acham que não é legal, porque, na verdade, eles não conhecem, né? Porque se conhecessem, iriam amar as boas novas. Mas a maioria que está no mundo não gosta. E alguns cristãos acabam retendo as boas novas por vergonha. E aqui Paulo nos ensina não ter vergonha de compartilhar as boas novas a respeito de Cristo. Aí depois ele fala que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Então, gente, grifa aí na Bíblia de vocês. O que é, então, as boas novas? O que é o Evangelho? É o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Então, como que eu vou me envergonhar de uma ferramenta tão poderosa que é capaz de salvar, de trazer a salvação? Não existe outro meio para as pessoas serem salvas. É só através de Cristo, é só através da palavra, do verbo encarnado, que é Cristo. Então não tem como se envergonhar disso, de algo tão poderoso, certo? Para salvar primeiro os gentios e depois os judeus, desculpa, para salvar primeiro os judeus e depois os gentios. Lembra, né? A gente já estudou sobre isso. E aí finaliza aqui o versículo 16. Então vamos lá, agora versículo 17. As boas novas revelam como Deus... Olha só isso aqui, gente. Presta atenção. Grifa aí na Bíblia de vocês o versículo 17. A gente vai entender tudo sobre esse versículo. Nossa mentalidade agora será renovada em nome de Jesus. Grifa aí o versículo 17. As boas novas
revelam como Deus nos declara justos diante dele. Que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Aqui Paulo cita as Escrituras. E o justo viverá pela fé, ele está citando lá Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. Coloquei aqui só por curiosidade. Então, pessoal, como falamos na semana passada, a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é uma decisão. Você decide ter fé. Você decide crer em Cristo Jesus. Porque no Evangelho, como está falando aqui no versículo 17, é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do começo ao fim é pela fé. Então, a justiça de Deus, do começo ao fim, ela é revelada pela fé. Pela fé. Então, vai depender da sua, da minha decisão. Certo? E lá no começo, eu falei que a palavra-chave deste livro de Romanos é o quê? É a justiça. O juízo, o julgamento de Deus. Certo? Porque haverá. Creiam que haverá. As pessoas que cometem atrocidades nesse mundo não ficarão impunes. E depois, na eternidade, irão para o julgamento. E passarão a eternidade separados de Deus no inferno. Deus é justo. E Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Certo? O manual de instrução, a Bíblia, tudo que está escrito aqui vai ser concretizado, porque é a palavra de Deus e ele não é homem para que minta. Ele é Deus e a palavra dele será cumprida. Então vamos aqui falar um pouco sobre justiça. A justiça, ela é um atributo central do caráter de Deus. Faz parte do caráter de Deus, a justiça. E como que a gente vai conhecer o caráter de Deus? É através da Bíblia, é através da palavra que a gente se aproxima, que a gente conhece Deus, que a gente conhece o caráter de Deus. Então, biblicamente, justiça é alinhamento com a palavra. Então, justiça, ela não é definida através daquilo que eu acho justo, nem sequer pelas leis deste mundo, certo? E não estou dizendo que não temos que respeitar as leis desse mundo, porque temos, Jesus nos ensina a respeitar as leis desse mundo. Mas a justiça divina tem a ver com o alinhamento da palavra, que é algo que está acima de tudo. Isso sim que é justiça, alinhamento com a palavra. E nós somos justificados por meio de Cristo, porque Cristo obedeceu ao Deus Pai em tudo, ele cumpriu todo o plano, ele se entregou, ele morreu, ele desceu lá no inferno, ele pegou a chave, ele voltou, ele ressuscitou e depois ele foi aos céus, foi a ascensão de Jesus aos céus e hoje ele está lá no céu, no seu trono todo poderoso, certo? Por isso que nós somos justificados, por meio de Cristo Jesus. Porque ele estava alinhado com a palavra. Porque ele é a palavra. Ele é o verbo encarnado. Ele assumiu a forma humana, ele se tornou carne, assim como a gente, para salvar a humanidade. Porque lembra, nós somos feitos espírito, alma e corpo. Carne, corpo. Esse corpo aqui, que é corruptível. Certo? E nós já estudamos que teremos um corpo incorruptível quando os mortos ressuscitarem, quando houver depois o arrebatamento, aí teremos um corpo glorificado que não será mais corruptível, certo? E agora a gente vai entender melhor sobre essa parte de ser justo. Como que nós somos justificados? O que significa isso? Por que eu preciso ser justificado? O que eu fiz para precisar ser justificada? Então, nós vamos entender agora um pouco mais sobre isso. Vamos agora entender melhor esse versículo 17 de Romanos, que foi o último versículo que a gente leu.
que fala, né, sobre ser justo. Então, quem que é declarado e considerado justo? Agora a gente está ainda no versículo 17, tá? A gente parou aí para poder agora entender melhor sobre tudo isso que a gente já leu até agora. Então, quem que é declarado, quem que é considerado justo? A resposta está lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 24. Está escrito assim: mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Por nossos pecados. Então, o primeiro passo para a gente conseguir entender o Evangelho, as boas novas, é saber que tudo é sobre ele. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Esse é um versículo de Romanos 11, capítulo 11 de Romanos, versículo 36. Primeiro aqui, eu falei, Romanos 3, 24, que fala que Jesus nos resgatou do castigo dos nossos pecados, lembrando que o castigo dos nossos pecados, o salário do pecado, é a morte, certo? Ele nos resgatou da morte eterna, não desse corpo aqui, mas da morte eterna, da morte espiritual. E lembrando que isso não tem a ver com consequências de pecado, certo? Porque se alguém aqui nessa terra mata alguém, essa pessoa vai ter que cumprir a lei da terra, ela vai ser presa. Ela pode se arrepender, aceitar Jesus, e Jesus perdoa o pecado dela, mas a consequência terrena dela aqui, ela vai ter que cumprir. Só que o Senhor Jesus o livra da morte eterna, porque houve arrependimento, porque a pessoa creu em Cristo Jesus, certo? Precisamos entender a diferença, porque tem gente que, né, que pode entender, então eu me arrependi, eu aceitei Jesus, então eu cometi um crime, eu não preciso mais ser preso por isso aqui na Terra. Precisa. Você vai ter que lidar com as consequências daquilo. Mas o principal, que é a sua salvação na vida eterna, tá ok, certo? Porque você se arrependeu e creu em Cristo, e creu em Jesus. Então, o justo, ele se torna justo por causa dele, por causa de Deus, por causa de Jesus Cristo. O justo se torna justo porque ele foi justificado por Cristo. Então aqui já fica bem claro que ninguém é justo por mérito próprio, porque se considera uma pessoa boa, ou porque realiza boas obras, ou porque acredita que toma decisões justas, entende? Por isso que ali eu citei Romanos 11:36, porque tudo é sobre ele, é tudo sobre Deus, não é sobre nós. Nós não somos considerados justos por mérito próprio, então não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele, é tudo sobre ele. Nós somos considerados justos por causa dele, por isso que é tudo sobre ele. Todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Lembra que eu já comentei com vocês? Nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem, estamos aqui para cumprir a missão e os propósitos de Deus para a nossa vida. Então não tem a ver com nós. A nossa passagem aqui é para ouvir, para obedecer e cumprir os nossos propósitos aqui na terra. Na verdade, os propósitos nem são nossos, são de Deus para as nossas vidas. E é para isso que nós estamos aqui. Então não tem a ver sobre esse mundo, sobre essa terra, sobre as pessoas. Tem tudo a ver com ele. É tudo sobre dele. Então, ninguém é considerado justo por mérito próprio, certo? Não é porque a pessoa se considera justa, pelas atitudes dela, pelas boas obras, não é por isso. Porque todos somos falhos e pecadores. Por causa do pecado de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo. Então, a verdade é que todo ser humano, ele é falho e pecador. E ele nunca vai conseguir obedecer todas as leis de Deus em todos os momentos, em todos os dias de sua vida. Por isso que o Senhor derrama a sua graça sobre nós. E é pela justificação é que somos resgatados
do castigo do nosso pecado, que seria a morte eterna. E olha só, se a gente for olhar no dicionário, a gente vai encontrar o significado da palavra justo, que significa que é conforme a justiça. Então, justiça, ela está ligada a julgamento. E quem aqui já leu e estudou o livro de Apocalipse e entendeu que haverá o julgamento e que Deus vai derramar os seus juízos sobre a terra, pois ele é o justo juiz. E aí você pode pensar assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou honesta, eu sou trabalhadora, faço tudo certo. Eu creio que eu obedeço às leis de Deus. Então, eu creio que eu nem precisava de Jesus para ser justificado, porque eu sou autossuficiente, certo? Muitas das vezes, pode ser que na nossa ignorância a gente acabe pensando dessa forma. Antigamente, quando eu não entendia sobre a palavra, eu me achava justiceira, eu era revestida de justiça própria. E muitas das vezes eu pensei nisso. Mas olha como Deus é misericordioso. Ele me enxergou, me resgatou e me ensinou que não é assim. Não é assim. Ele me ensinou o quanto que eu sou falha e pecadora. Então, olha só. Nesse julgamento, que nós já estudamos lá em Apocalipse, será usado o padrão de santidade de Deus, certo? O padrão do julgamento será o padrão de santidade de Deus. Então não é o nosso padrão, não é definido por nós, é definido por Deus. E Deus é santo. Então a régua, ela é muito alta. O padrão de santidade é supremo, está sobre todas as coisas. Nós jamais conseguiremos atingir. E agora a gente vai analisar se nós somos pecadores ou se não somos. Vamos lá. A gente ainda está desbravando aqui, mergulhando em Romanos 1,17, para poder entender sobre a justiça de Deus. Então vamos lá, vamos desbravar aqui e vamos percorrer por alguns versículos para a gente poder entender essa parte. Agora, foca aqui na explicação, não precisa olhar os versículos, tá bom? Se vocês quiserem depois, eu printo esses slides e mando para vocês estudarem depois mais profundamente. Mas vamos aqui entender comigo. No dia do juízo, todos terão que dar conta das palavras frívolas. O que é palavra frívola? É a palavra inútil, palavra fútil, que saíram da sua boca. Isso está lá em Mateus 12, do 36 ao 37. Ou seja, de cada palavrão, de cada xingamento, de cada piada imoral, das vezes que você falou mal dos outros, mesmo quando você achava que estava com a razão. Quando a gente conta uma história, a gente aumenta um pouquinho, sabe? Eu confesso, eu já fiz isso muitas vezes. Então, tudo isso faz parte aqui dessas palavras frívolas. Outra parte aqui, no dia do juízo de Deus, será julgado tudo o que você fez, inclusive o que você fez escondido, seja bom ou seja mal. Nada ficou oculto aos olhos de Deus. Isso está lá em Eclesiastes 12, 14. Então, tudo que a gente fez, desde a nossa infância, tudo que a gente fez escondido, pensa aí, tudo que a gente já aprontou, que a gente fez escondido achando que ninguém viu. Mas no dia do juízo, responderemos por todo pecado de omissão, que é quando você deveria ter feito algo e não fez. Em Tiago 4,17 está escrito, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, quando deixamos de falar do evangelho, quando deixamos de dar comida ao faminto, quando se escondemos para não precisar ajudar, ou outros motivos. Pensa em alguma situação na sua vida que você poderia ter feito algo e que por algum motivo você não fez. Olha, o Espírito Santo já me convenceu aqui de várias situações onde eu poderia ter feito e eu não fiz, por algum motivo, por influência de outras pessoas, e a gente dá desculpa, eu não fiz porque fulano estava comigo, porque fulano não deixou, porque eu não podia, não dependia de mim, a gente sempre vai ter uma desculpa na ponta da língua.
seremos julgados por todo pecado de omissão. Imagine, gente, chegar lá diante de Deus, ele vai mostrar toda a nossa vida. Não adianta você vir com justificativa, contar o porquê, não adianta, vai estar tudo lá passando no telão. Todos também serão julgados por foro íntimo. Então seremos julgados por tudo aquilo que pensamos. Mesmo quando não tenhamos dito, mesmo que não tenhamos manifestado o ato, será julgado pelo que passa na nossa mente, na consciência e no coração. Lá em Romanos 2,16, Deus julgará os segredos dos homens através de Jesus. E quem aqui nunca ficou indignado com alguma atrocidade e desejou em pensamento fazer justiça com as próprias mãos? Quando aqui a gente não viu algum tipo de linchamento com um pedófilo ou com alguma pessoa que fez muito mal a outra e a gente não falou, bem feito, os caras cataram ele lá, bateram nele, mataram, espancaram ele. Isso é pecado. Aos nossos olhos, pode ser uma justiça, mas aos olhos de Deus, isso é pecado. Certo? Justiça, biblicamente, é alinhamento com a palavra. Não é alinhamento conforme o nosso achismo. Outra coisa. Sem contar, gente, com os 10 mandamentos, né? Se a gente for ler lá, os 10 mandamentos. Veja lá, se em algum momento lá você não deu uma escorregada no tomate e não desobedeceu a Deus. Né? Ó, aqui eu vou falar sobre o 10º mandamento. Não cobiçarás. Tá lá escrito. Aí você pode pensar, não, mas eu nunca cobicei nada de ninguém, eu sempre estou satisfeita, tá tudo bem na minha vida. Será mesmo, gente? Pensa aí. Pensa se em nenhum momento você desejou, poxa, as pessoas têm tanto, as pessoas vão em tantos lugares, as pessoas fazem tanta coisa. E eu não tenho tudo isso, Senhor. O que eu fiz de errado para não ter acesso a todas essas coisas que as pessoas que eu conheço ou que eu vejo na internet têm? Por que será, Senhor? Entende? Isso, a cobiça, por exemplo, é algo muito subjetivo, é algo que não é visível, né? Às vezes a pessoa, pela forma dela falar, dela agir, ela parece ser uma pessoa santa, que não tem ali a cobiça dentro dela, não tem nenhum tipo de inveja, mas na verdade o coração tá sujo. Tem muita gente que parece ser de Deus, mas não é. Que parece pertencer ao povo santo, mas não é. Mesmo aqueles que parecem, gente, e que são, não só parecem, mas como são. Quem aqui nunca ficou triste por não ter algo, por passar por alguma dificuldade, e acabou se comparando às outras pessoas? Quem aqui? Não é verdade? Não tem como dizer, não, em nenhum momento da minha vida. É algo íntimo, gente, é algo subjetivo, mas que nada é escondido de Deus, nada. Às vezes a gente passa por algumas tribulações, por algumas situações com a nossa família. Às vezes compara filhos, compara amigos, compara marido, compara esposa. Existem milhões de situações. E aí a gente acaba pecando. Às vezes não só em atos ou através de palavras, mas a gente peca aqui, ó, no pensamento, na mente. A gente peca aqui, ó, no coração, porque o coração de todos aqui é enganoso. A Bíblia nos fala de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque ele é enganoso. E se está escrito, é porque não tem jeito. E olha só, gente, uma notícia. Basta um único pecado para você não entrar no céu. Um único pecado. Um único pecado. Se não fosse por Jesus, nós não entraríamos no céu. E nós temos em torno de 6.000 a 70.000 pensamentos por dia. E basta um mau pensamento para não entrarmos no céu. Então, olha só como somos falhos e pecadores e como somos dependentes de Deus. No céu só pode entrar gente perfeita, porque o padrão do céu é a perfeição. Sem santidade, ninguém verá Deus. E aí a gente começa a se enxergar e ver como que nós somos pequeninos, porque como que eu, por mérito próprio, poderia entrar no céu? É impossível. Eu jamais poderia entrar no céu por mérito próprio.
porque eu peco. Você acha mesmo que um dia eu tenho quase 70 mil pensamentos e você acha que eu não tenho nenhum pensamento mal? Eu tenho. Eu aprendi a entregar os meus pensamentos a Jesus. Quando vem um pensamento ruim, eu falo, Senhor Jesus, eu levo meu pensamento cativo a Ti, Senhor. Mas eu sou falha, eu sou pecadora. E é por isso que Jesus me enxergou e me resgatou. Porque através dele eu vou entrar no céu, eu creio, glória a Deus. Não é por mérito próprio, mas é por causa de Jesus. Então, na Bíblia está escrito, o salário do pecado é a morte, está lá em Romanos 6, 23. E não está escrito, o salário de muitos pecados é a morte, está escrito, o salário do pecado. Basta um pecado, a sua vida inteira, para você estar morto na eternidade, para você estar separado de Deus. Lúcifer, gente, e 1/3 dos anjos, eles moravam no céu. E por causa do pecado, eles foram expulsos. Por causa da soberba, por causa do orgulho. Eles moravam no céu, gente, onde o padrão é a perfeição. Estava tudo ótimo, maravilhoso. Eles viviam ali perto de Deus, perto de Jesus. E eles pecaram. Lúcifer permitiu que a soberba e o orgulho entrassem nele. Ele se achou muito bom, ele também queria ser adorado como Deus, e ele convenceu 1/3 dos anjos também sobre isso. Eles foram expulsos do céu. Então eles, que eram anjos, Lúcifer, um anjo de luz, anjo de adoração, onde ele permitiu que o pecado entrasse nele, quem dirá nós? Né? Então vamos começar a pensar o quanto de pecado não entra em nós, o quanto que nós somos falhos e pecadores e pequeninos, o quanto que nós dependemos de Deus. Então como que um pecador aqui vai poder morar no céu? Se até o anjo de luz ele foi expulso do céu, jogado aqui na terra, junto com 1/3 dos anjos, por causa do pecado que eles foram expulsos do céu, porque o padrão do céu é a perfeição. E aí a gente pode pensar, mas Deus precisa colocar em conta aí nessa balança as coisas boas que eu faço, né? Porque, poxa, tá certo, né? Que perante o padrão de Deus eu sou pecadora. Mas como que fica as coisas boas que eu fiz também, Senhor? E a resposta está lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Ninguém é salvo pela obra. Nós somos salvos pela graça. Então não adianta você se achar uma pessoa boa aqui na terra, você fazer boas obras, você alimentar os pobres, cobrir lá os que estão com frio, fazer boas obras. Se você não aceitar Jesus, você não é justificado, você não entrará no céu, porque o padrão do céu é a perfeição. E você não atinge a perfeição por causa das suas obras. Você é justificado e você entra no céu por causa do sacrifício de Jesus, porque Ele é santo, porque Ele é justo, e através dele nós nos tornamos justos e separados, santos, passamos a pertencer ao povo santo, e é esse povo que vai poder entrar no reino do céu. Então é impossível o homem ser salvo pelo próprio mérito, pelas obras, pelas coisas boas que ele fez aqui na terra. E é por isso que Jesus é o plano perfeito. Aquilo que nunca poderíamos fazer, Deus fez por nós. Quando Jesus estava na cruz, foi lançado sobre ele todo o pecado, toda a iniquidade. Está lá em Gálatas 3,13. Jesus se fez maldito por nós. Ele morreu por nossos pecados, morreu no nosso lugar. Por isso que lá na cruz, por volta das 3 da tarde, Jesus clamou: Deus meu, por que abandonaste teu filho? Lembra? Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus naquele momento ele foi abandonado por Deus, porque naquele momento ele estava carregando os pecados do mundo. E o Deus Pai teve que se separar dele, porque Deus não habita onde tem pecado. E naquele momento Jesus se fez maldito por nós, ele levou sobre si todo o pecado. O salário do pecado é a morte, e a morte é separação de Deus, é a ausência de Deus. Por isso que Deus estava ausente naquele momento em que Jesus estava na cruz, quando ele carregou os nossos
pecados. Por isso que Jesus falou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E no mundo espiritual, a gente precisa entender que o sangue, ele é moeda, ele é forma de pagamento. E Jesus, ele pagou o preço dos nossos pecados com o sangue dele. E por isso que as suas palavras finais foram tetelestai, que significa está pago, foi consumado. Então, lá no momento final da cruz, Jesus disse, tetelestai, está pago, está consumado. E daí em diante não era mais necessário os rituais judaicos com derramamento de sangue de animais para o perdão dos pecados, porque já foi pago, foi consumado. Portanto, gente, como a gente já falou com vocês na semana anterior, depois da morte e ressurreição de Cristo, toda religião que faz derramamento de sangue, ela não faz isso para Deus, ela faz isso para as trevas, ela faz isso para Satanás. O povo, ele padece por falta de conhecimento, acreditando que todos os caminhos levam a Deus, mas somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas que praticam esses tipos de rituais, eles servem às trevas e não é a Deus. Não caia no engano. Podemos enxergar nitidamente esse padecer lá na religião islâmica, nos muçulmanos, conforme aquele testemunho lá que eu enviei para vocês no grupo aquela vez, que eu falei também com vocês na semana passada, e também em todas as religiões que ocorre derramamento de sangue, sacrifícios de pessoas, de animais, para oferecer esse sangue para os espíritos, para as entidades, que na verdade são demônios. Tudo que Satanás dá para alguém, ele pede algo em troca. Ele pede sangue como moeda de troca. E é diferente de Deus, que entregou seu único filho por nós. Ele derramou o seu favor imerecido sobre nós, que é a graça, que é de graça, é de graça. Só que Satanás, ele vive imitando as coisas de Deus. Satanás, ele crê na Bíblia, ele conhece a Bíblia inteirinha, e ele imita, e ele pede para as pessoas fazerem os rituais lá do Antigo Testamento para ele, porque ele também quer, assim como lá no céu, ele se encheu de soberba e de orgulho, quis tomar o lugar de Deus. Quando ele foi jogado aqui na terra, ele usa as pessoas. Ele está aqui, rondando. E muitas das vezes ele convence as pessoas a prestarem serviço para ele e fazerem todas essas atrocidades que são feitas aqui na terra. Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. E é por isso que o mundo está como está. Por isso que nós temos que se apegar a Cristo, porque é somente através dele que haverá salvação. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus é salvo, não deve mais nada no tribunal de Deus. Teve a sua dívida de pecado quitada. Todo aquele que crê, que confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, é justificado, é livre da condenação. É justificar, e a justificação, ela é um ato jurídico, onde a justiça de Cristo é creditada a nós, removendo a ira divina, porque o juízo de Deus tem a ver com a ira divina que será derramada sobre a terra. Então, aquele que é justificado, não vai ser derramada a ira de Deus sobre ele. Somos declarados justos e aceitáveis, não por mérito nosso, mas pela graça, que é de graça, que é um favor imerecido. Basta você crer, você aceitar Jesus, você obedecer a Cristo, você pertencer a Ele, você fazer parte do povo separado, do povo santo. Você será selado pelo Espírito Santo e o inimigo não te tocará. Mas ele vai jogar dardos inflamados, ele vai jogar seta, ele vai usar pessoas para bagunçar a sua mente e o seu coração, para fazer com que você se afaste de Deus. Por isso que temos que permanecer, ficar firmes e não cair nas ciladas do inimigo. Porque quando você está em Cristo, ele não te toca. Mas ele vai usar de armadilhas para tentar fazer com que você se afaste de Cristo para você ficar vulnerável. É essa a estratégia do inimigo. Portanto, voltando lá no versículo 1, 17 de Romanos, o justo viverá pela fé. Entende? Nós viveremos a eternidade porque cremos.
porque fomos justos através de Jesus Cristo, porque fomos justificados por meio de Cristo Jesus. E é importante entender, gente, novamente, que a fé não é um sentimento, é uma decisão. Ah, mas eu não consigo sentir, eu não consigo ter a fé que você tem. É uma decisão. Crer, ter fé é uma decisão, você precisa tomar essa decisão. E depois que você dá o primeiro passo aceitando Jesus, você precisa ter relacionamento com Deus através da leitura da Bíblia e através de orações, porque isso vai te deixando íntimo de Deus. E com isso você vai permanecer em Cristo e você vai dando muitos outros passos, você vai subindo os degraus da fé, você vai crescendo em Cristo, você vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, você vai sendo transformado de glória em glória. Quanto mais nós olhamos para Cristo, mais enxergamos a nossa pequenez e a nossa necessidade de mudança. Isso vai gerando em nós o arrependimento em nós, porque o arrependimento, gente, ele não nasce da culpa, mas da revelação da grandeza de Cristo. E o que a gente precisa entender é que o arrependimento, ele não é um peso, ele é um presente. O arrependimento, ele é um alarme de Deus, que dispara aqui dentro da gente, é um alerta, avisando que é hora de mudar. Lá em 1 João 1,6 está escrito: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Jesus disse: o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. E aí fica a pergunta: você pertence ao mundo ou você pertence a Cristo? Da justiça, porque eu voltarei para o Pai, foi isso que Jesus disse, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Satanás, gente, ele já está condenado e pouco tempo lhe resta. E é por isso que ele trabalha contra o tempo, para levar mais almas com ele pro inferno. Certo? Ele sabe que ele está condenado. Ele sabe, ele perdeu. Mas enquanto o período de condenação dele não chega, ele está trabalhando aqui na terra para matar, para roubar e para destruir. Então a justiça é o alinhamento com a palavra de Deus. Juízo é julgamento. E nesse julgamento divino, Satanás ele já está condenado. Por isso que nós veremos a justiça de Deus sobre a terra. O dia chegará e ninguém vai escapar da justiça de Deus. Mas quem estiver justificado pelo sangue de Jesus entrará no céu, não por mérito próprio, mas por causa de Jesus Cristo, porque Ele é o plano perfeito. E para finalizar, vamos lá na parte A do versículo 17, de 1 Romanos, que fala: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Portanto, o justo viverá pela fé. Então, se você pensar, como que eu vou passar por este mundo? Como que eu vou aguentar tanta notícia ruim? Tanta coisa ruim, Senhor. O que eu posso fazer, papai, para intervir em atrocidades que acontecem, Senhor? Às vezes, até próximo de mim, mas eu não tenho acesso. Às vezes, a milhares e milhares de quilômetros. Nada eu posso fazer, Senhor. O que eu faço, Senhor, para continuar? Você viverá pela fé. Creia, ore, interceda pelas pessoas e creia que a justiça de Deus virá sobre a terra. Creia na eternidade. O Senhor Jesus não falha, Ele não mente. E todo o plano de Deus se cumprirá no momento certo. Quando chegarmos ao céu, eu creio que assim que a gente pisar lá no céu, todas as nossas dúvidas serão esclarecidas. Sem sequer uma palavra, eu creio. A gente vai entrar, a nossa mentalidade assim já vai ter um start, sabe? Todas aquelas feridas da alma, aquele turbilhão de emoção, tudo vai ser ali estabilizado.
A gente vai conseguir entender tudo. Imagina, a gente vai entrar lá no céu, onde o padrão de lá é a perfeição. A gente vai entender tudo, a gente vai falar, uau, uau, Senhor. E eu lá na terra tão revoltada, querendo fazer justiça própria, querendo ser a justiceira, e o Senhor aqui, tudo sob controle. Gente, nenhum sofrimento, nenhum sangue de inocente derramado vai ficar em vão. A terra clama pelo sangue derramado, nada vai ficar em vão. O Senhor Jesus agirá. Todas essas pessoas irão para julgamento. E o salário do pecado é a morte. Está escrito e ponto final. Então vamos continuar firme em Cristo Jesus. Vamos fazer o que é certo, mesmo que a gente esteja na contramão do mundo. Vamos continuar firme. E como que você continua firme, mesmo estando na contramão do mundo? É crendo. É crendo, é se lembrando da palavra de Deus. É lendo a Bíblia, é estando aqui com a gente, junto, lendo, entendendo a palavra de Deus, estando em comunhão com os irmãos, indo aos cultos nas igrejas. É assim que a gente vai conseguir permanecer em fé, para que a gente não fique abalado. Certo? Então é isso, gente. Por hoje é isso, que depois a segunda parte do capítulo 1 já vai falar da ira de Deus. Aí a gente já vai começar a entender melhor. Eu fico animada, gente, falando isso, por quê? Porque muitas das vezes eu fico muito triste, vendo tanta coisa ruim acontecendo com criança. Esses tempos atrás, eu não sei se vocês estão acompanhando nas redes sociais, nos jornais, mas está falando muito sobre aquele caso do Jeffrey Epstein, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é um dos poderosos lá dos Estados Unidos, que tem influência com vários bilionários, e aí caiu à tona, né, todas as atrocidades que eles faziam com as crianças, que eles matavam bebês para sacrificar a Moloque, a Baal. E né, quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que isso acontecia antes. Não, gente, acontece hoje. Quantas crianças que não tem, que são roubadas, que são sequestradas, gente, que são sacrificadas para esses demônios. Quanta maldade que não existe, quantas crianças que são levadas a prostíbulos para serem prostituídas, quanta maldade, quanta injustiça que eu vejo. Eu ia enlouquecer se eu não tivesse Jesus como centro da minha vida. Eu não ia conseguir conviver com tanta injustiça sem poder fazer nada. Mas quando você se aproxima de Cristo, você fala, não, Cristo virá, Ele virá. Vamos clamar e falar, Senhor Jesus, volta logo, Senhor Jesus. Volta com o seu juízo sobre essa terra, Senhor. Traz justiça para esse sangue inocente que foi derramado. E o Senhor virá. A justiça de Deus virá sobre a terra. Por isso que a gente tem que ficar lendo a palavra. Por isso que a gente tem que proclamar o evangelho para que mais pessoas sejam alcançadas, para que elas estejam salvas em Cristo Jesus. Essa vida aqui é passageira, mas a eternidade é para sempre. Você já pensou nisso? É eternidade, é para sempre. E é para sempre que nós viveremos no reino dos céus. Eu creio, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus nos fortaleça e que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus para fortalecer uns aos outros, para suportar as coisas aqui na terra, para continuar firme seguindo a Cristo. Certo? Aí a gente encerra, porque depois a gente vai já na parte B do capítulo 1, já vai começar a falar sobre a ira de Deus, que também continua no capítulo 2. Então aí na próxima aula a gente começa a falar sobre isso. Então vamos orar aqui para encerrar. Vamos lá. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós, porque o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, porque esperamos em Ti todos os dias, Papai. Leva sobre si, Senhor, toda a nossa ansiedade, toda a nossa insegurança, toda a nossa incredulidade, Papai. Nós Te amamos. Queremos mais e mais de Ti, Senhor. Nos ensina a orar, Papai. Nos ensina a aproximar de Ti, Senhor. Nós Te amamos. Somente Tu nos satisfaz, Senhor. Muito obrigado, Papai. Obrigado pela Sua palavra revelada. Obrigado pelo Seu amor. Obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigada. Abençoa, Senhor, a cada um que está ouvindo aqui a sua palavra, Papai. Nos abençoa, Senhor, nos cubra com seu sangue todo-poderoso.
Estamos selados pelo Espírito Santo. Aqui o maligno não toca, papai. Nos reveste com a sua armadura, papai. Para que a gente possa resistir ao inimigo, papai. Para que a gente possa se afastar das tentações, Senhor. Nos reveste com a sua armadura, papai. Estamos protegidos e selados pelo Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. Pertencemos a Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Retira de nós, Senhor Jesus, todo fardo pesado. Retira de nós, papai. Retira de nós todo fardo pesado, papai. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém.